Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o 8º dia da nossa Semana das Emoções, onde juntos estamos entendendo sobre as nossas emoções à luz do que a Bíblia nos diz. Hoje nós estamos aqui para juntos fazermos a lição número 9 do curso bíblico Sentimentos e Emoções, disponível no site biblia.com.br de forma gratuita, online, com acesso fácil, rápido e prático. E aí você pode acompanhar aí mesmo da sua casa o curso que juntos estamos fazendo aqui todos esses dias da Semana das Emoções. Bom, e o tema que iremos estudar hoje será o medo. O que a Bíblia nos diz a respeito do medo? Uma ilustração, desse sentimento de medo. E logo em seguida temos os textos, que nos diz o seguinte. Você tem medo de quê? Costumo definir medo como aquilo que sentimos diante de algo em relação ao qual somos frágeis, vulneráveis e que pode nos oferecer algum perigo. Por isso, algumas pessoas sentem medo de escuro, de viajar de avião, de dirigir, de altura, entre tantos outros medos. Essa sensação de vulnerabilidade e perigo, em alguns casos, é benéfica. Imagine se não tivéssemos medo de algumas coisas, como andar em um carro em alta velocidade. Possivelmente, os acidentes automobilísticos seriam ainda mais constantes. Mas, da mesma forma que o medo limita a nossa ação nos protegendo do perigo, em medidas inadequadas ele pode limitar nossa qualidade de vida. Ter medo de dirigir em alta velocidade nos mantém dirigindo na velocidade permitida pelas leis de trânsito e evita acidentes e multas. Contudo, ter medo de dirigir, independente das velocidades, pode gerar diversos transtornos no dia a dia. Pois, ao depender de outras pessoas para deslocar-se, a pessoa que tem medo de dirigir torna-se limitada para realizar diversas atividades, como sair para fazer compras ou ir a um encontro social quando quiser. Nossos medos. Alguns estudiosos afirmam que os medos infantis podem ser divididos em 3 categorias: os que estão presentes desde o nascimento, inatos, os que aparecem ao longo do crescimento e os que surgem devido a eventos traumáticos ou induzidos pelo meio. Na primeira categoria encontram-se ruídos repentinos, flashes luminosos, movimentos súbitos e perda do apoio. Ao longo do crescimento, alguns medos são deixados e outros adquiridos naturalmente devido às novas condições cognitivas. No entanto, alguns medos surgem devido a experiências desagradáveis que marcam profundamente a vida das pessoas. Problemas de autoconceito e autoestima, desenvolvidos muitas vezes na infância, estão muito relacionados aos medos dos adultos. O ser humano convive com esse sentimento chamado medo desde que pecou, Gênesis 3:10. Enquanto o ser humano se relacionava bem com Deus, ele ainda não havia experimentado sentir medo. Contudo, quando optou por desobedecer a Deus, homem e mulher reconheceram sua fragilidade e vulnerabilidade diante do Senhor do Universo. Desde então, aproximar-se de Deus não era mais algo tão agradável ao ser humano, mas perigoso. Veja por que o povo pediu que Moisés falasse com eles no lugar de Deus. Leia Êxodo 20, 18 a 21. O ser humano manchado pelo pecado corre perigo diante da santidade de Deus. Em Êxodo 33:18, Moisés pede a Deus que mostre-lhe sua glória. A esse pedido, Deus responde dizendo: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. A fragilidade do ser humano diante da santidade de Deus deve produzir em nós respeito para com o Senhor. Precisamos reconhecer que é perigoso estar diante de Deus. Mas, se é perigoso estar diante de Deus, como podemos nos relacionar com Ele? Leia Mateus 14:27, 17:7 e 28:10. Jesus utilizou a expressão não tenha medo em várias situações para com os discípulos. Em Mateus 17, 1 a 8, lemos a história da transfiguração de Jesus. No verso 5, Deus, através de uma nuvem luminosa, reafirma
a divindade de Cristo, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo a voz de Deus, os discípulos foram tomados por grande medo. Verso 6. Então Jesus se dirige a eles, dizendo: não temam. Verso 7. Por diversas vezes, Cristo usou a expressão não tema. É somente através de Cristo que podemos ir a Deus sem temor. É em seu nome que podemos nos dirigir a Deus em oração. É pelos seus méritos que podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Somente Cristo é capaz de restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, livre do medo adquirido no Éden. Mas sobre os outros tipos de medo que não se referem a Deus, o que a Bíblia nos ensina? Josué 1,9 e Mateus 8,26 e 10,28. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué 1,9. E aqui, continuando a nossa leitura, e lhes disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8,26. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10,28. A Bíblia nos ensina que temos um Deus poderoso a quem devemos temer. Confiando em Deus, não precisamos temer desafios nem perigo de natureza alguma. Ele nos capacita a enfrentar os desafios segundo sua vontade e nos livra de todo mal e perigo de acordo com o seu santo querer. Que maravilha é servir a um Deus que diz: não tenha medo. Vivendo a seu lado, não há o que temer. Leia Salmos 91 e medite no cuidado de Deus para conosco. Para refletir. Em sua consciente culpabilidade, sentindo-se ainda sobre o desagrado divino, não podiam suportar a luz celestial, a qual, se houvessem eles sido obedientes a Deus, tê-los-ia enchido de alegria. O medo acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. Patriarcas e Profetas, página 330. Sermos revestidos de humildade não significa devermos ser de intelecto medíocre, aspirações deficientes e covardes em nossa vida, esquivando-nos de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder. Parábolas de Jesus, página 363. Olha que interessante, né? Aqui nós vemos que o medo, né? Ele surgiu com o pecado, como a gente viu aqui nos primeiros dias, né? Então Deus criou um mundo perfeito, né? Um mundo só com sentimentos bons, com emoções boas. E aí o ser humano pecou, né? E aí com a entrada do pecado no mundo entrou também os sentimentos e emoções ruins, né? E o medo, ele acompanha o ser humano desde que Adão e Eva pecaram. Né? Porque assim que eles pecaram, quando Deus os chamou, né, os procurou, eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Por quê? Porque eles tinham pecado, né? Eles já não eram seres santos mais. Então, interessante que existe um medo de Deus, né? E esse medo, ele é bom porque ele indica respeito, né? Por exemplo, Moisés queria ver Deus face a face, mas ele não pôde, né? Porque a glória de Deus nos fulmina, nós somos fulminados pela glória de Deus e é por isso que não podemos o ver face a face, né? E esse tipo de medo aí é um medo bom, não é um medo ruim, né? É o temer a Deus. E o temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, né? É ter medo, mas medo com reverência, né? Agora, o medo, né? Ele nos atrapalha no sentido ruim. O medo de dirigir nos impossibilita, né, de fazer as nossas atividades sozinhos sem precisar de alguém. Agora, quando eu tenho medo de ultrapassar o limite de velocidade, né, por causa de acidente, aí sim é um medo bom, porque aí eu vou andar na velocidade correta, né, para que não haja acidente, não vou ultrapassar a velocidade. Então existem diferenças no tipo de medo, né, o medo bom, o medo ruim, assim como a ansiedade, né, que a gente já estudou aqui. E interessante porque Deus é o Deus que diversas vezes na Bíblia diz: não temas.
Eu sou contigo, não tenha medo, eu sou o seu Deus. Se você tem medo, Deus te diz hoje, não temas, eu sou contigo. Por isso não tema, pois o seu Deus está aí com você, lutando as suas guerras e te carregando em meio ao deserto. Agora chegou o momento das nossas avaliações finais. E a primeira pergunta diz assim: desde quando o ser humano convive com esse sentimento chamado medo? E a resposta encontramos em Gênesis 3:10, que nos diz o seguinte: e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, desde quando o ser humano sente medo, né? Desde que o pecado entrou em nosso planeta ou desde sua criação? E a gente entende, né, que é desde que o pecado entrou nesse planeta, porque Deus criou um mundo perfeito, né, sem medo. Mas com a entrada do pecado, o ser humano começou a sentir medo. E a pergunta número 2 diz assim: leia Êxodo 20, 18 a 21. Por que o povo pediu que Moisés falasse com eles no lugar de Deus? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos temeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, por que o povo pediu que Moisés falasse com eles no lugar de Deus? E aí eu até marquei aqui sem querer, mas é porque eles tinham medo de morrer, por causa da presença de Deus. E aqui na pergunta número 3 diz assim: leia Mateus 14, 27, 17, 7 e 28, 10. Que expressão Jesus utilizou em várias situações para com os discípulos? Mateus 14, 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aqui no capítulo 17, versículo 7 diz assim: mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E aqui em Mateus 28, 10 diz assim: então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então, em todos esses versículos, que expressão Jesus utilizou em várias situações, para falar com os discípulos em circunstâncias de medo? Ele disse: não temais ou salvem-se quem puder, E aí a gente entende que não temais, A todo momento ele animava os discípulos dizendo: não tema, eu estou aqui, eu estou com vocês. E aí, gostou do que aprendemos hoje a respeito do medo, do que a Bíblia nos diz sobre esse sentimento? Eu espero que sim. E se você gostou, compartilhe com um amigo que também esteja passando, por uma situação de medo, para que ele se lembre que o Senhor é com ele, que o Senhor está com ele, que ele não precisa temer, porque o seu Deus está com ele. Então é isso, eu espero vocês aqui amanhã para o nosso 9º e último dia da Semana das Emoções, para juntos terminarmos essa semana de estudo sobre o que a Bíblia nos diz sobre sentimentos e emoções. Então, até amanhã e fiquem com Deus!